Fala urubuzada do coração, tudo bem com vocês? Todo mundo na pilha para o jogo do Mengão na quinta? Então segura que agora o Mengão também é tema nas previsões da gringa. Trago aqui uma previsão do canal em que ele diz como estão as energias para o jogo dessa quinta-feira. Uma novidade aqui do canal para a gente que sempre dá aquela consultada nas energias para tentarmos imaginar que pode acontecer nos jogos do Mengão, não é mesmo? De quebra, mais 2 previsões extras. Confere aí, deixa seu comentário e deixa o like para ajudar o canal. Saudações rubro-negras. Con sus amigos. Bien, para el Flamengo empezará el encuentro queriendo demostrar su buen juego para poder cambiar las cosas para el segundo tiempo, teniendo un poco un juego más defensivo, ya que en el segundo tiempo quiere tener una buena concentración de juego para poder así terminar el encuentro, queriendo juntar la pelota o juntar jugadores para concentrarse y jugar más el contraataque. Mientras que para el Fluminense empezará el encuentro queriendo tener una buena autoridad de juego, tratando de tener una buena debilidad, tanto en ataque como en defensa, para querer tener claras oportunidades de gol, ya que en el segundo tiempo van a querer, va a pasar alguna situación en contra, ya sea una expulsión o lesión de un jugador, en la cual van a finalizar el partido tratando de mantener una, ya que en esta lectura de tarot me estaré indicando que podrían ir a largo a penales, en la cual tiene más favorecido el Flamengo. Y ahora voy a ver con el otro mazo tarot para poder confirmar esta predicción. Sabiendo que este partido se jugará este próximo jueves 1 de junio de 2023. Partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa de Brasil, en la cual el Flamengo empezará el encuentro teniendo un buen compromiso para con su público, tratando de tener una buena autoridad de juego, gestando distinto a lo que venía jugando para tener una buena distribución de juego, ya que en el segundo tiempo quieren dominar al rival para no ser dominados, en la cual van a terminar el partido tratando de enamorar al público con su juego, debido a que el Fluminense empezará el encuentro queriendo tener un jugador que se destaque sobre el resto, que les permitirá tener un buen equilibrio en la cancha, ya que van a tener que demostrar que tienen un buen arco, una buena defensa, para ver las cosas también en el segundo tiempo, finalizando así el encuentro queriendo cambiar las cosas para el futuro, ya que en esta lectura de tarot también me estaría indicando que terminarán empatados, van a finales, en la cual se va a decidir ahí, pero en esta lectura de tarot me estaría indicando y confirmando que el Flamengo ganará bien Sara de ronda. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós. Que o Flamengo vai estar jogando. Nós temos aqui algumas cartas aí para o Flamengo. Vou puxar o método Peladam, que é um método muito eficaz nesse tipo de previsão. Inclusive os últimos jogos que eu previ, né, que eu fiz as previsões, realmente bateram certo, né? Alguns empates, uns ganharam. Então esse método realmente é muito eficaz para esse tipo de previsão. E vamos lá para uma outra carta aqui. Temos, gente, as seguintes cartas aí para o Flamengo. Nós temos o Mundo, nós temos aqui a carta o Imperador, a carta o Mago, nós temos também a carta a Temperança e nós temos a carta o Papa. Gente, eu confesso para vocês que realmente, gente, será um jogaço, realmente o Flamengo vai empenhado. Nós temos no primeiro tempo o Mundo e o Imperador. O Mundo são concretizações e realizações. O Flamengo ele vai jogar muito entrosado, muito empenhado realmente em ganhar o jogo. Eu vejo o Flamengo como um time assim muito forte contra o Fluminense, porque o Mundo e o Imperador falam sobre uma rigidez, sobre uma força de vontade que o Flamengo vai
para conquistar aí essa questão da classificação para as quartas de final na Copa do Brasil. Então o Mundo é uma carta de realizações, de concretizações, de boas energias, e fala realmente que no primeiro tempo o Flamengo vai jogar muito empenhado, vai jogar realmente com muita posse de bola, com muitos acertos nos seus passes, realmente, concretizações, com certeza. Eu acredito até que o Flamengo possa fazer gol já no primeiro tempo contra o Fluminense, porque as cartas são muito boas aí para o Flamengo. O Mundo, concretizações e realizações, o Imperador, essa rigidez, mas também um time centralizado, um time que vai jogar com equilíbrio muito grande, né? Vai jogar com cuidado, uma certa calma. E também, gente, eu vejo o Flamengo com suas defesas muito fortalecidas. Realmente o Flamengo vai fazer um jogaço, principalmente aí no primeiro tempo contra o Fluminense, muito forte. Realmente eu vejo o Flamengo de uma forma assim muito forte e a defesa muito fortalecida. Já no segundo tempo nós temos o Mago e a Temperança. O Mago são realizações e novos inícios. É um time, como eu disse, que vai jogar equilibrado no segundo tempo, sim. O Flamengo tem possibilidade, olha o que eu estou dizendo, possibilidade de fazer gol também contra o Fluminense. Nós temos o Mago, que é início, realização, concretização, outra carta positiva logo no caminho. Nós temos a Temperança, a carta de resposta. Isso quer dizer que o torcedor que está esperando um jogo bonito do Flamengo, principalmente os flamenguistas aí, que está esperando um jogo bonito, que está esperando o Flamengo jogar bem, realmente vai ter, gente, aí uma surpresa assim muito boa, muito positiva, porque vai ver o seu time jogando realmente muito bem. O Flamengo vai entrar com tudo. O Flamengo vai entrar com uma fortaleza e uma força muito grande nesse jogo contra o Fluminense. E nós temos o Papa, que são as bênçãos espirituais. O Papa representa também as concretizações de todo um jogo, de toda uma força de vontade que foi gerada ali. Então, com certeza, o Flamengo vai sair desse jogo com resultados muito bons. Vamos lá para as previsões para o time do Fluminense. Vamos lá, gente, para as cartas do time do Fluminense. Vou jogar no mesmo método aí para verificar como é que fica a situação aí do Fluminense nesse jogo contra o Flamengo. Então vamos lá, puxar aqui as cartas para o Fluminense. Não esquece aí, gente, de deixar o seu like e se inscrever no canal, ok? E vamos para mais uma aqui. Bom, gente, já para o Fluminense, realmente eu vejo também cartas fortíssimas, mas aí com uma certa complexidade. Nós temos a Sacerdotisa e o Enforcado. Eu posso te dizer aqui a vocês, principalmente os que apostam, torcedores, que realmente o Fluminense vai passar por um sufoco muito grande contra o Flamengo. Nós temos Sacerdotisa e o Enforcado aqui. A Sacerdotisa é uma carta oculta. Significa que o Fluminense, desculpa, a gente vai recuar bastante, vai defender de certa forma, né, o seu campo ali, a sua área. Então vai ter uma defesa muito fortalecida, mas de certa forma a gente vai pecar, vai errar bastante em passe de bola, né, essas questões de passe e concretizações de lance. E também o Fluminense vai se sufocar, vai ser pressionado muito relacionado ao time do Flamengo. Então ele vai ser pressionado realmente. Vejo no primeiro tempo o Fluminense sofrendo. Gente, sofrendo bastante, mas sofrendo bastante mesmo contra aí o Flamengo. Então o Fluminense no primeiro tempo, eu não vejo possibilidades do gol de gols, né, do Fluminense no primeiro tempo. Sacerdotisa e Enforcado fala sobre sufoco que o Fluminense vai estar passando. Inclusive esse jogo eu vou assistir, gente. Eu assisto alguns, mas esse eu vou assistir porque realmente vai ser um jogaço e o Fluminense realmente vai se sufocar aí no primeiro tempo. Eu acredito que o Flamengo esteja atacando bastante e ele vai passar pelo sufoco. Já no segundo tempo, o Eremita me fala aqui, gente, sobre sabedoria. Apesar do Fluminense estar passando pelo momento de sufoco, né? Ele vai passar aí, mas ele vai ter sabedoria. Ele vai ser um time equilibrado. Eu acredito que o técnico converse aí com o pessoal do Fluminense, os jogadores, e haja um diferencial, uma mudança, porque no segundo tempo eu já vejo mudanças
aí do Fluminense no jogo, né? Então eu já vejo o Fluminense com mais posse de bola, eu já vejo o Fluminense atacando mais e eu já vejo o Fluminense aí tendo possibilidade de concretização de gol. E, inclusive eu vou passar aí basicamente como pode ser o placar. Então assim, o Fluminense realmente no segundo tempo ele já começa a jogar, já começa a se equilibrar, já não vai estar passando por tanto sufoco, né? E já começa aí tendo chances, inclusive de fazer gols contra o Flamengo, até porque eu vejo, queridos, que de certa forma o Fluminense vai começar a atacar mais, vai começar a pressionar mais o Flamengo, e nisso aí realmente o Fluminense vai ter possibilidade de fazer gol aí no segundo tempo contra o Flamengo. Nós temos uma carta aqui muito complexa, densa, que é a Lua. A Lua é a concretização de todo o jogo, então essa carta fala sobre decepção, tristeza, talvez ou o Fluminense possa fazer alguma falta grave aí no jogador do Flamengo, né? Pênalti, alguma coisa desse tipo, ou pode ter alguma contusão de algum jogador importante aí do Fluminense, fazer o Fluminense ter um desfalque aí na sua equipe. Então o Fluminense, gente, eu confesso que as cartas para o Fluminense são um pouco assim complicadas, né? Muito diferente das previsões que eu tinha feito, que eu disse que, se eu não me engano, daria empate, né? O Flamengo e o Fluminense. Eu avisei e realmente agora eu vejo muito o Flamengo na frente. Eu vou tirar um jogo para concretização, né, de todas essas cartas que a gente vê e a gente realmente analisar quem vai ganhar esse jogo, quem realmente vai sair na frente e vai se classificar para as quartas de final aí para a Copa do Brasil. Nós temos a primeira carta para o Flamengo, né? E nós temos aí uma carta para o Fluminense. Gente, vamos lá, vou puxar mais uma. E a primeira aqui. Bom, nós temos, gente, realmente para o Flamengo a morte e o carro. A morte é sempre renascimento, aquele time que está se levantando novamente. O carro é uma carta de vitória, de conquistas e realizações, então é concretizações mesmo. E nós temos, gente, o mago. O mago aqui também é uma realização para o Fluminense, mas nós temos o louco, que é precipitação e queda. Então realmente nesse jogo eu acreditaria que quem vai ganhar, eu acredito aqui pelas cartas me mostra, a previsão é o Flamengo ganhar contra o Fluminense, e ainda digo mais, o placar seria aí mais ou menos em 2-1. O Flamengo faria 2 e o Fluminense faria apenas 1, né? E quem ganha realmente, quem leva esse jogo pelas cartas. O Fluminense do Fernando Diniz. Vamos ver o que o baralho cigano vai nos falar. Vamos tirar aqui 5 cartas para o Flamengo. 5 cartas para o Fluminense. E se eu sentir necessidade, eu pego o tarô para a gente clarificar essa situação. Deixa eu chegar mais aqui. Isso, vamos lá então, gente. Flamengo, a gente tem a carta da lupa, o Flamengo indo a fundo, enxergando aí as necessidades reais, enxergando fundo o que precisa fazer, né? Vendo realmente os mínimos detalhes dessa disputa, seguido da cruz, momentos aí de superação, tá? De dificuldade, de desafios, mas de superação. O Flamengo consegue enxergar o que precisa fazer para mudar essa situação. Centralizado, a gente tem a carta do Jardim para o Flamengo. O Flamengo conquistando, buscando aquilo que se propõe. Jardim é uma carta, como eu sempre falo, de causa e efeito, seguido dos lírios. Encerrando a tiragem, a gente tem o labirinto. Olha, o Flamengo, o time do Flamengo tem cartas muito positivas, tem cartas que indicam vitória, como é a questão ali do Jardim centralizado. A gente tem os lírios ali já no segundo tempo. Agora, esse labirinto que encerra a tiragem do Flamengo, o Flamengo precisa realmente estar seguro para não se perder no segundo tempo, tá? Vamos ver as cartas do Fluminense. Fluminense já abre aqui com a árvore, seguido da serpente, alguma situação problemática aí no elenco do Fluminense, dificuldade na interação, nos passes, tá? Dificuldade aí no entendimento das jogadas. Centralizado para o Fluminense, a gente tem os dados,
trazendo aqui sorte para o Fluminense. Esses dados aqui estão bem aspectados, não estão bem aspectados porque vem seguido da raposa e termina com a carta da máscara, das máscaras, né? Que tem mais de uma ali. Então o que acontece aqui, gente? O Flamengo, ele tem cartas que remetem à vitória, sim, porém o Fluminense vem com cartas bastante no sentido de estratégia muito bem aspectada, que é a questão da raposa, tá? Eu vejo o Fluminense com uma energia não muito favorável para vencer, lembrando que o primeiro jogo, né, foi 0-0, ou seja, nesse jogo agora do dia 1º de junho, que é o que a gente está analisando, quem fizer um gol de diferença ganha. Se o Flamengo fizer 1-0, o Flamengo vai para as quartas. Se o Fluminense fizer 1-0, o Fluminense vai para as quartas. E se empatar, pênalti. E pênalti a gente sabe que é uma loteria, né, gente? Então as cartas do baralho cigano, a priori, elas favorecem o Flamengo, tá? Favorecem o Flamengo. Vamos ver o tarô. O que o tarô vai mostrar pra gente? Quem vai vencer essa disputa? Quem passa para as quartas de final da Copa do Brasil 2023? Quem consegue uma vaga nas quartas de final? Flamengo ou Fluminense? Eu vou tirar aqui 3 cartas para o Flamengo e 3 cartas para o Fluminense. Lembrando que o baralho cigano favorece o Flamengo. Vamos ver aqui para o Flamengo, a gente tem, abrindo a tiragem, a Torre, a gente tem o Eremita e a gente tem a Sacerdotisa. Fluminense, a gente tem o Pendurado, nós temos a Morte e, terminando a tiragem, a gente tem a Justiça. Vejam como está aqui uma situação bastante equilibrada, tá? O Flamengo sofrendo aí uma transformação que faz com que ele caminhe, tá? Baseado aí em muita estratégia, em muita tática, ao passo que o Fluminense vem de enforcado, de pendurado, né? Vem de morte. O Fluminense fazendo mudanças importantes, tá? E necessárias durante o jogo, e consegue aí terminar com a Justiça, consegue terminar com um equilíbrio. Olha, gente, no conjunto da obra eu não descarto aqui uma possibilidade de pênalti, tá? Aqui é muito grande essa possibilidade de pênaltis, e as cartas, na minha interpretação, elas continuam favorecendo o Flamengo no conjunto da obra. Então a gente tem aqui uma possibilidade de 55% de empate, tá? E 45% do Flamengo ganhar o Fluminense e conseguir essa vaga nas quartas de final da Copa do Brasil 2023. Essa é a minha análise hoje, tá? Hoje é exatamente dia 29, são 21 horas. Eu vou fazer uma live no dia do jogo, obviamente que antes, para a gente ver como é que tá essas energias. As energias hoje, um jogo muito difícil, um jogo muito pegado, possibilidade de empate, possibilidade de pênalti, mas as cartas dão para o Flamengo um pequeno favoritismo. Então a minha previsão é 55% de empate, 45% indo para os pênaltis, e o Flamengo conseguindo essa vaga na Copa do Brasil 2023. Então a previsão é essa: Flamengo conseguindo a vaga, um jogo muito disputado, possivelmente possibilidade de pênaltis, e o Flamengo passando, ou o Fluminense do Fernando Diniz. Vamos ver o que o baralho cigano vai nos falar. Vamos tirar aqui 5 cartas para o Flamengo, 5 cartas para o Fluminense, e se eu sentir necessidade eu pego o tarô para a gente clarificar essa situação. Deixa eu chegar mais aqui.
Isso, vamos lá então, gente. Flamengo, a gente tem a carta da lupa, o Flamengo indo a fundo, enxergando aí as necessidades reais, enxergando fundo o que precisa fazer, né? Vendo realmente os mínimos detalhes dessa disputa, seguido da cruz, momentos aí de superação, tá? De dificuldade, de desafios, mas de superação. O Flamengo consegue enxergar o que precisa fazer para mudar essa situação. Centralizado, a gente tem a carta do Jardim para o Flamengo. O Flamengo conquistando, buscando aquilo que se propõe. Jardim é uma carta, como eu sempre falo, de causa e efeito, seguido dos lírios. Encerrando a tiragem, a gente tem o labirinto. Olha, o Flamengo, o time do Flamengo tem cartas muito positivas, tem cartas que indicam vitória, como é a questão ali do Jardim centralizado. A gente tem os lírios ali já no segundo tempo. Agora, esse labirinto que encerra a tiragem do Flamengo, o Flamengo precisa realmente estar seguro para não se perder no segundo tempo, tá? Vamos ver as cartas do Fluminense. Fluminense já abre aqui com a árvore,